2 gols, uma atuação decisiva. E de repente, uma pergunta voltou a circular no futebol brasileiro. Quem teria coragem de deixar Neymar fora da seleção agora? Durante semanas, o discurso era claro. A convocação dependeria de ritmo e condição física, como reforçou Carlo Ancelotti. Mas então veio a resposta em campo de Neymar, e o debate mudou completamente. A repercussão foi imediata. Programas esportivos, análises internacionais e torcedores voltaram a discutir o impacto real de Neymar em jogos grandes. E é exatamente aqui que surge a pergunta que ninguém quer responder. Se Neymar continuar jogando assim, a seleção vai mesmo deixá-lo fora da Copa? Antes de aprofundarmos, se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Vou ler todos. Você sabia que repercutindo notícias aqui na internet, como nesse canal aqui, você pode conseguir valores como esse aqui, ó, apenas uma notícia. Olha só o quanto rendeu. Se você tiver interesse em saber mais, vou deixar um link aqui no comentário fixado. Vai lá. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. Durante boa parte do último ano, o debate em torno de Neymar dentro da seleção brasileira parecia girar sempre em torno de uma única questão. Não era sobre talento, não era sobre história, era sobre condição física. Depois da grave lesão no ligamento cruzado sofrida em 2023, cada retorno ao campo passou a ser acompanhado como um verdadeiro teste. Cada jogo, cada sequência de minutos, cada reação do corpo após as partidas virou motivo de análise. Era inevitável. Quando um jogador do tamanho de Neymar passa por uma lesão séria, o futebol inteiro observa, e dentro da própria seleção brasileira, o discurso sempre foi cauteloso. A comissão técnica deixou claro que não haveria atalhos. O retorno precisaria acontecer com ritmo de jogo, sequência competitiva e segurança física. Isso também reflete diretamente a forma de trabalhar de Carlo Ancelotti. Quem acompanha a carreira de Ancelotti sabe que existe um padrão muito claro. Ao longo de décadas, treinando gigantes da Europa como Milan e Real Madrid, ele sempre priorizou equilíbrio, consistência e jogadores capazes de sustentar desempenho ao longo de toda a temporada. Por isso, durante semanas, a discussão parecia simples, quase técnica. Neymar precisava provar que estava pronto. Mas o futebol tem uma característica curiosa. Às vezes, uma única noite muda completamente o clima de uma conversa. E foi exatamente isso que aconteceu. Na vitória do Santos sobre o Vasco, Neymar voltou a fazer aquilo que marcou toda a sua carreira: decidir um jogo grande. Foram 2 gols. Mas o impacto daquela atuação foi muito maior do que apenas o placar. Quem acompanhou a partida percebeu um detalhe importante. Neymar não estava apenas presente em campo, ele estava participando do jogo de forma ativa, buscando a bola, se aproximando da área, chamando a responsabilidade nos momentos decisivos. Existe algo que quem acompanha futebol há muitos anos aprende a observar. Quando um jogador está voltando de lesão, o primeiro sinal de recuperação não aparece apenas nos números, ele aparece na postura. E naquele jogo ficou claro que Neymar estava confortável em campo novamente. A repercussão foi imediata. Programas esportivos no Brasil retomaram o debate sobre sua presença na seleção. Comentaristas começaram a discutir novamente seu papel dentro da equipe nacional. E fora do país, portais e jornais esportivos também destacaram a atuação. Algumas análises internacionais trataram o desempenho como uma resposta direta às críticas recentes. Outras apontaram algo que muitos torcedores brasileiros já sabem há muito tempo.
Mesmo em fases diferentes da carreira, Neymar continua sendo um jogador capaz de decidir partidas em poucos momentos. E esse detalhe se torna ainda mais relevante quando se fala em Copa do Mundo. A próxima edição do torneio terá um formato completamente diferente. Pela primeira vez na história, a competição contará com 48 seleções. Isso significa mais jogos, mais desgaste físico e um calendário ainda mais exigente. Em torneios longos assim, gestão de elenco deixa de ser detalhe, passa a ser estratégia. Treinadores experientes sabem que, em competições desse tamanho, nem sempre os jogadores mais importantes são aqueles que começam todas as partidas. Muitas vezes são aqueles que entram em momentos específicos e conseguem mudar o rumo de um jogo. A própria carreira de Ancelotti mostra isso várias vezes. Em diferentes temporadas, ele utilizou jogadores decisivos de forma estratégica, preservando energia e explorando o momento certo para cada atleta. E é exatamente nesse ponto que a história começa a ficar interessante. Durante semanas, a pergunta dominante parecia simples. Neymar está 100% fisicamente? Mas depois das atuações recentes, outra pergunta começou a surgir com mais força nos debates esportivos. Quantos jogadores no mundo ainda possuem a capacidade de decidir uma partida grande em poucos minutos? Porque existe um fato que não pode ser ignorado. Neymar continua sendo o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Ao longo de mais de uma década vestindo a camisa da seleção, ele participou de momentos marcantes do futebol brasileiro. Gols em eliminatórias, atuações decisivas em torneios importantes, participação direta em jogos que ficaram na memória dos torcedores. Além disso, Neymar sempre foi reconhecido por algo que vai além dos números: criatividade, visão de jogo, capacidade de enxergar espaços que poucos jogadores conseguem perceber. Quando um atleta com esse perfil começa a recuperar ritmo e confiança, o debate inevitavelmente muda. A análise deixa de ser apenas física. Ela passa a envolver experiência, história, impacto. E é exatamente nesse momento que a narrativa começa a se transformar. Porque quando um jogador responde dentro de campo, o debate nunca permanece o mesmo. De repente, a pergunta deixa de ser apenas se Neymar precisa provar algo. A pergunta passa a ser outra: se ele continuar apresentando esse nível de desempenho nas próximas partidas, qual será o peso dessa decisão dentro da seleção brasileira? A Copa do Mundo ainda está no horizonte. Até lá, muitas convocações acontecerão. Muitas avaliações serão feitas. E o futebol sempre apresenta novos capítulos. Mas o ambiente do debate mudou. Antes, a discussão parecia simples. Agora, ela envolve história, expectativa e impacto. Porque quando um jogador do tamanho de Neymar volta a decidir jogos importantes, o futebol inteiro presta atenção. E decisões grandes no futebol raramente são tomadas apenas com base em números. Elas também envolvem contexto, momento e leitura estratégica. Por isso, essa história ainda está longe de terminar. Agora a pergunta fica aberta para quem acompanha de perto o futebol brasileiro. Se Neymar continuar jogando nesse nível nas próximas partidas, a seleção brasileira deveria levá-lo para a próxima Copa do Mundo? Ou o critério físico precisa continuar sendo o fator principal dessa decisão? O debate está aberto e ele promete continuar crescendo à medida que novos jogos acontecem. Deixe sua opinião nos comentários. Antes de encerrar, vale destacar algo muito especial que aconteceu no vídeo anterior. Muitos comentários chegaram trazendo opiniões fortes, análises e até provocações interessantes sobre o futuro de Neymar na seleção. Um agradecimento especial ao Daniel Franco, que comentou com muita paixão sobre a importância de Neymar para o futebol brasileiro e deixou claro o quanto acredita que o camisa 10 ainda pode ser decisivo
pensando na Copa de 2026. Esse tipo de comentário mostra algo que todo mundo que acompanha futebol sabe. Neymar desperta emoções intensas, divide opiniões e ao mesmo tempo mantém o debate sempre vivo. E isso é parte da grandeza do futebol brasileiro. Comentários como o do Daniel ajudam a lembrar que, além de números e análises, existe também a paixão do torcedor, aquela convicção que nasce de anos acompanhando o jogador dentro de campo. Muito obrigado pela participação e pela energia colocada no debate. E claro, um agradecimento também a todos que comentaram no vídeo anterior e cujos nomes não apareceram aqui até o fechamento desta edição. Todos são muito bem-vindos no canal. O espaço continua aberto para opiniões, análises e visões diferentes sobre esse tema, que promete render muitos capítulos até a próxima Copa do Mundo. E se você gosta do nosso conteúdo e quer deixar isso registrado, seja um membro diferenciado do nosso canal. Basta procurar o botão Seja Membro abaixo desse vídeo, clicar e contribuir conosco mensalmente para conteúdos cada vez melhores. Porque essa é uma discussão que divide torcedores, analistas e apaixonados por futebol em todo o país. E até a Copa do Mundo, muita coisa ainda pode acontecer.